Boa noite. Meu nome é Marcelo, estou fazendo esse trabalho para encerrar a disciplina de ensino de História do curso de pós-graduação pela Universidade Federal de Juiz de Fora, sobre História e Cultura do Brasil Contemporâneo. O que eu queria começar a falar foi a respeito do texto da chamada Escola Sem Partido. Já relatei no fórum que eu trabalho mais de 20 anos em outro ramo que não era no ramo de ensino, e trabalhei em muitas concessionárias, Ford, Volks, e lá as pessoas me procuravam e eu sentia um certo prestígio pela categoria que se tinha no que se trabalhava, pelo reconhecimento que a sociedade tinha naquilo que tinha, a satisfação do cliente de ir lá e retirar o carro e ver que estava fazendo parte de um sonho que ele tinha. De repente eu me deparei com um ensino, uma coisa que eu sempre gostei, e eu percebi o contrário aqui no Brasil. Por quê? Nós temos um índice muito baixo, né? O Brasil é um dos últimos. Além disso, nós vemos uma sociedade que não valoriza a sua história, ela tem uma memória muito curta, muito recente. O Brasil não aprendeu a valorizar. Temos o caso do próprio incêndio do museu agora recentemente. E se não bastasse isso, surgem pessoas dizendo que o professor é um doutrinador. Doutrinador do quê? Nós temos alunos que chegam ao sexto ano praticamente sem saber ler e escrever direito. Terminam o ensino médio com muitas dificuldades. A educação pública no Brasil é uma das piores do mundo. E as pessoas querem tratar dessa maneira como se o professor, quem desse se o professor fosse capaz de ser um doutrinador, né? Na verdade é o contrário, parece que cada vez mais tem se aprendido muito menos. Então esse é um texto que me choca. Mas o que me satisfaz em ser professor é ver o relato da experiência da professora Fabiana Rodrigues no texto Narrativas e Reinvenções de uma Professora em Movimento. Eu estive olhando o nome dela na internet e eu vi que ela já foi orientada da professora Sônia no curso de graduação, de mestrado, está encerrando o doutorado dela agora também, e foi muito satisfatório porque ela fala sobre a sua experiência, né? Sobre a experiência dela de vida. Como é ser professora? E aí ela coloca que ela ocupava um cargo de coordenação. Nesse cargo de coordenação ela foi responsável por elaborar um currículo, e nesse currículo ela coloca lá no texto o que ela queria, o que eles queriam e não queriam que tivesse disponível para a escola. E o engraçado é a palavra-chave, eu acho que depois ela tem a experiência de estar na sala de aula lecionando, né, para uma turma de sexto ano. Como o próprio Leonardo Carnal fala, né, quem dá aula para sexto ano é capaz de qualquer coisa nesse mundo, né, a coisa mais impossível do mundo, porque é uma idade mesmo de transição muito difícil. E aí ela fala sobre a questão dela estar na sala de aula com esse sexto ano, as pessoas fazendo gracinha, e ela entra na sala de aula para dar aula e vê meio que um estigma, né, um outro se colocando, e ela colocou isso como um grande desafio, porque alguns alunos olhavam com certo preconceito alguns assuntos que não deveriam olhar. E aí a palavra que me vem ao texto é o ressignificar, que esse é o papel do professor, dar um novo significado às coisas. E aí a gente se depara sobre o relato que ela teve em sala de aula, como ela usou o que ela estava ensinando para dar sentido para aqueles alunos. E aí eu faço uma análise, né? Ao ensinar história, nós temos os problemas próprios da disciplina, sobre a questão da verdade, como se faz uso do documento, se determinado campo de atuação é ou não é correto. Na disciplina de história, nós temos os problemas que são próprios da disciplina. E o que isso tem a ver com a vida do aluno? Exatamente esse é o papel do professor, ressignificar isso para o aluno, trazer isso para a realidade. A própria sociedade, em todo momento, ela enfrenta os seus próprios problemas. E qual é o papel do professor? Ressignificar, dar um novo significado disso para o aluno. O aluno precisa ter um novo sentido disso. Qual é o outro aspecto? O aluno com seus próprios problemas. Muitas vezes os problemas que o aluno enfrenta estão distantes muito mais da nossa realidade. Então nós também precisamos tornar esse ensino e dar um novo significado, dar um novo sentido para esse ensino da aluna. Então o papel do professor é esse, ressignificar os conteúdos. Quando ela estava lá elaborando o currículo, ela simplesmente via isso. Mas nós precisamos, como professor, aprender a ressignificar. E foi isso que ela fez na sala de aula. Usando filme, usando de outros meios que foi possível, ela conseguiu construir isso com o seu aluno. Então é isso que me faz, mesmo diante do que eu comecei dando testemunho sobre as dificuldades que nós enfrentamos na sala de aula, os grandes desafios, isso que encanta o papel do professor. Você conseguir
dar um novo significado a tudo aquilo que nós temos para ensinar para eles e trazer isso para uma realidade nova. Eu quero agradecer, espero que tenha sido prazeroso e satisfatório. Muito obrigado pela oportunidade.